Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como calcular o intervalo de confiança para a diferença de duas médias populacionais, Mi1 menos Mi2, quando as variâncias populacionais são conhecidas. Bora começar? Agora, como estimar as diferenças de duas médias populacionais? Suponha que a gente queira calcular a diferença entre o salário dos homens e das mulheres no Brasil. Então, eu tenho duas populações. População 1 de homens, população 2 de mulheres. O que eu faço? Eu seleciono uma amostra da população 1 de tamanho N1 e consigo calcular a média dos salários amostrais dos homens. E depois eu seleciono uma outra amostra, amostra número 2, da população de mulheres, de tamanho N2 e média igual a X2 barra, que é a média amostral dos salários das mulheres. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a diferença entre a média amostral 1 e a média amostral 2 para estimar Mi1 menos Mi2. Como estamos estimando parâmetros através de dados amostrais, a gente não pode deixar de considerar que há erro de amostragem. E por isso, quando a gente estima a diferença das médias populacionais, a gente vai ter que considerar uma margem de erro para essa estimativa. Então, o ponto central do meu intervalo de confiança vai ser o quê? A minha estimativa pontual, que é x1 barra menos x2 barra. E aí, o limite superior vai ser x1 barra menos x2 barra mais a margem de erro. E o meu limite inferior desse intervalo de confiança vai ser x1 barra menos x2 barra menos a margem de erro. Agora, como a gente estima esse intervalo de confiança? Como a gente calcula essa margem de erro? Para a gente calcular o intervalo de confiança e a margem de erro, a gente vai precisar estabelecer algumas hipóteses. A primeira hipótese é que as duas amostras são retiradas aleatoriamente de maneira independente. A segunda hipótese é que as populações são normalmente distribuídas. O que eu estou querendo dizer por isso? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, o salário dos brasileiros segue uma distribuição normal e o salário das brasileiras também segue uma distribuição normal. Agora, essa não é uma hipótese necessária, porque o teorema do limite central cuida disso. A terceira hipótese é que as variâncias populacionais são conhecidas. Então, eu conheço o valor de σ1 ao quadrado e o valor de σ2 ao quadrado. Sabendo disso, eu posso utilizar essa fórmula. A diferença das médias amostrais menos a diferença das médias populacionais sobre raiz de σ1 ao quadrado sobre N1 mais σ2 ao quadrado sobre N2 segue uma distribuição normal. E é exatamente essa expressão aqui que eu vou utilizar para calcular o intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2. Então, sabendo que isso segue uma distribuição normal, eu posso calcular a probabilidade de x1 menos x2 barra menos Mi1 menos Mi2 sobre σ1 ao quadrado sobre N1 mais σ2 ao quadrado sobre N2 está entre ZC e menos ZC é igual a 1 menos alfa. O que significa isso? Eu estou aqui com a minha média zero da minha distribuição normal padrão, tenho ZC e aqui tenho menos ZC. E toda essa área aqui é igual a 1 menos alfa. Esse 1 menos alfa é o meu nível de confiança. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos começar da expressão que a gente desenvolveu. Eu tenho que menos ZC e ZC, que está diretamente ligado com 1 menos alfa, que é o meu nível de confiança. E a gente quer estimar um intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2. Então, a gente vai trabalhar só com essa parte aqui que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. O objetivo aqui é isolar
Mi1 menos Mi2, deixar ele aqui no meio e tudo que não é Mi1 menos Mi2, eu vou jogar para fora. O primeiro passo aqui vai ser jogar essa raiz para os lados. Como aqui está sendo dividido por essa raiz, quando eu passar para os lados, eu vou passar multiplicando. Então, ficou aqui menos EC vezes a raiz de sigma1 ao quadrado sobre N1 mais sigma2 ao quadrado sobre N2. E do outro lado, a mesma coisa, ZC vezes essa mesma raiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa diferença entre as médias amostrais, x1 barra menos x2 barra, para ambos os lados. E vou fazer o seguinte, vou inverter o sinal. Então, eu tenho agora o termo, que a gente já tinha antes, menos a diferença das médias amostrais. Do outro lado, a mesma coisa. O termo que a gente já tinha, menos a diferença das médias amostrais. Agora, a gente tem aqui um intervalo de valores para o quê? Para menos a diferença das médias populacionais. Não é isso que eu quero. Eu quero um intervalo de confiança para a diferença de médias populacionais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então, eu fui invertendo os sinais. Aqui eu tinha menos x1 barra menos x2 barra, agora está positivo. Aqui eu tinha menos EC vezes essa raiz, agora eu tenho aqui mais EC vezes a mesma raiz. Inverti o sinal de desigualdade, aqui também inverti o sinal de desigualdade. Aqui desse lado estava menos x1 barra menos x2 barra, ficou positivo agora. E aqui era ZC vezes a raiz. Como eu multipliquei por menos 1, vai ficar menos ZC vezes essa raiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só rearrumar esse meu intervalo aqui de confiança para Mi1 menos Mi2, só para ficar da maneira mais usual. Então, Mi1 menos Mi2 vai estar entre o quê? A diferença das médias amostrais menos ZC vezes a raiz de sigma1 ao quadrado sobre N1 mais sigma2 ao quadrado sobre N2 e a diferença das médias amostrais mais EC vezes a mesma raiz. Isso com o quê? Com 1 menos alfa vezes 100% de confiança. Agora, a gente já encontrou o intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2, quando as variâncias populacionais são conhecidas. E agora, e a minha margem de erro? A minha margem de erro vai ser exatamente esse termo aqui, ó, ZC vezes raiz de sigma1 ao quadrado sobre N1 mais sigma2 ao quadrado sobre N2. Tanto que do outro lado eu tenho o mesmo termo. Essa vai ser a minha margem de erro para esse intervalo de confiança. Agora, a minha margem de erro vai depender de ZC, de sigma1 ao quadrado, de sigma2 ao quadrado e do tamanho das amostras, N1 e N2. Quanto maior for sigma1 ao quadrado e ou sigma2 ao quadrado, maior vai ser a margem de erro. Então, se eu tenho um sigma1 ao quadrado grande, eu aumento a minha margem de erro. Se eu tenho um sigma2 ao quadrado grande, eu também aumento a minha margem de erro. Se as duas variâncias também são grandes, eu também terei uma margem de erro grande. Agora, quanto maior for o tamanho da minha amostra 1 e ou o tamanho da amostra 2, ou seja, N1 grande, o que vai acontecer? Essa fração aqui vai ficar menor, ou seja, vai diminuir a minha margem de erro. Se eu tiver um N grande, eu também vou ter uma fração menor e eu vou ter uma menor margem de erro. E se as minhas duas amostras têm tamanho grande,
aí também eu terei uma margem de erro pequena. Por último, como será que o ZC afeta a margem de erro? Como o ZC está diretamente ligado ao nível de confiança, quanto maior for o meu nível de confiança, maior vai ser o ZC. E, por consequência, maior vai ser a minha margem de erro. Agora vamos ver se a gente entendeu tudo direitinho. Vamos fazer aqui o exemplo 1. As vidas médias das lâmpadas do tipo 1 e do tipo 2 seguem uma distribuição normal com desvio padrão igual a 26 e 22 horas, respectivamente. Uma amostra aleatória de 47 lâmpadas do tipo 1 durou, em média, 418 horas de uso contínuo, e uma amostra aleatória de 50 lâmpadas do tipo 2 durou, em média, 402 horas de uso contínuo. Construa um intervalo de confiança de 90% para a diferença entre as vidas médias dos dois tipos de lâmpada. Então, aqui eu quero criar um intervalo de confiança para o quê? Mi1 menos Mi2 com 90% de confiança. Então, vamos separar aqui os dados que a gente tem. As vidas médias das lâmpadas do tipo 1 e do tipo 2 seguem uma distribuição normal com o desvio padrão 26 e 22 horas, respectivamente. Então, aqui eu estou falando de população. População segue uma distribuição normal com o desvio padrão tal e tal. Então, desvio padrão igual a 26 da lâmpada 1, da lâmpada 2 igual a 22. Eu tirei uma amostra aleatória de 42 lâmpadas do tipo 1, então tamanho da amostra 47. E encontrei uma duração média de 418. Então tá aqui a minha média amostral. E tirei uma amostra de tamanho 50 da segunda lâmpada, da lâmpada do tipo 2. E encontrei uma média amostral igual a 402. Como eu tenho o meu desvio padrão populacional 1 e o meu desvio padrão populacional 2, eu vou utilizar essa fórmula aqui para estimar a diferença das médias populacionais. Então, vamos separar aqui os dados que a gente tem. A gente tem x1 menos x2, que é igual a 418 menos 402 menos Mi1 menos Mi2, que é que eu quero estimar, dividido por raiz sigma 1 ao quadrado, então vai ficar 26 ao quadrado sobre N1, 45, mais 22 ao quadrado dividido por 50, menor ou igual. E aí eu tenho que encontrar o ZC. Como é que eu encontro o ZC? Eu sei que eu tenho uma distribuição normal com média zero. E o meu intervalo de confiança é de 90%. Então, eu tenho que achar o ZC aqui e o menos ZC aqui, tal que a probabilidade dessa área seja igual a 90%. Quando eu consultar a tabela lá da distribuição normal que vocês têm aí, vocês vão ver que esse valor é 1,645 e menos 1,645 menos EC. Agora a gente vai resolver isso aqui. Primeiro vamos resolver essa raiz aqui. Resolvendo tudo isso aqui, a gente vai encontrar que isso é igual a 4,90540301. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora aqui para ambos os lados. Então, vai ficar menos 8,07 menor ou igual. Vou calcular essa diferença, 418 menos 402, o que eu vou encontrar? 16 menos Mi1 menos 2 menor ou igual 8,07.
que é o resultado, ó, dessa multiplicação aqui, 8,07. Agora, eu vou passar o 16 para ambos os lados. Aqui ele está positivo, ele vai passar para cada lado como negativo. Então, vai ficar menos 8,07 menos 16, menor ou igual, menos 1.001 menos 1.002, menor ou igual, 8,07 menos 16. Agora, vamos resolver isso aqui, vai ficar menos 24,07, menor ou igual, menos 1 menos 2, menor ou igual, menos 7,33. Agora, eu não quero criar um intervalo de confiança para menos Mi1 menos Mi2. Eu quero um intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então, vai ficar 24,07. Inverto o sinal de desigualdade. Mi1 menos 2. Inverto o sinal de desigualdade. 7,3. Colocando só da maneira usual, vou rearrumar aqui, vai ficar 7,53 menor ou igual Mi1 menos Mi2 menor ou igual 24,07. O que significa? Isso significa que a diferença entre as vidas médias da lâmpada do tipo 1 e da lâmpada do tipo 2 está entre 7,93 e 24,07 horas. Isso com 90% de confiança. Então, como vocês podem ver aqui, a diferença ela está sempre positiva. O que isso implica? Que Mi1 é maior do que Mi2. Ou seja, a duração média da lâmpada do tipo 1 é maior do que a duração média da lâmpada do tipo 2. Agora vamos fazer aqui o exercício 2. Uma pesquisa analisou aleatoriamente 50 hotéis no Rio de Janeiro e 48 hotéis em São Paulo. Descobriu-se que a tarifa média dos quartos de hotel do Rio de Janeiro é 88,42 dólares e a tarifa média de quarto em São Paulo é 80,61 dólares. Suponha que esses dados foram obtidos de duas populações que seguem uma distribuição normal com desvio padrão igual a 5,62 e 4,83, respectivamente. Com 98% de confiança, você pode concluir que o quarto médio de hotel no Rio de Janeiro custa mais do que em São Paulo? Por quê? Então, aqui vamos separar primeiro os dados que a gente tem. A gente vai estimar o intervalo de confiança para a diferença das médias populacionais. Então, primeiro eu tenho a amostra 1 do Rio de Janeiro, foram 50 hotéis. A amostra 2 de São Paulo, 48 hotéis. Médias amostrais. Média do quarto no Rio de Janeiro, 88,42. E média amostral em São Paulo, 80,61. Aí, depois a gente vê aqui que os dados foram obtidos de duas populações que seguem uma distribuição normal com o desvio padrão tal e tal. Então, esse aqui é o meu desvio padrão, o que? Populacional. Então, é sigma 1, 5,62, sigma 2, 4,83. Então, como a gente tem o desvio padrão populacional do Rio de Janeiro e o desvio padrão populacional de São Paulo, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui já é a fórmula final para o intervalo de confiança da diferença das médias populacionais quando as minhas variâncias populacionais ou os meus desvios padrões populacionais são conhecidos. Então, vamos substituir aqui os valores. x1 barra menos x2 barra vai ficar 88,42 menos 80,61 menos ZC
O ZC, ele sempre, ZC e menos ZC, sempre está ligado ao meu nível de confiança. Então, vou colocar aqui. Eu tenho que achar lá na tabela da distribuição normal qual é o valor de ZC e menos ZC, tal que essa área aqui seja igual a 98%. Então, se vocês checarem aí na tabela, vocês vão encontrar que o ZC é igual a 2,33. Raiz quadrada de 5,62 elevado ao quadrado sobre 50 mais 4,83 ao quadrado sobre 48. Menor ou igual Mi1 menos Mi2 menor ou igual, aí eu vou repetir, 88,42 menos 80,61 mais 2,33 vezes raiz de 5,62 elevado ao quadrado sobre 50 mais 4,83 elevado ao quadrado dividido por 48. Fazendo essa conta aqui, 2,33 vezes a raiz quadrada vai ser igual a 2,46. Na verdade, menos 2,46. Aqui, desse lado, a mesma coisa, 2,46. E essa é exatamente o que? A minha margem de erro. Então, vamos terminar aqui. 88,42 menos 80,61 vai ser igual a 7,81 menos 2,46 menor ou igual Mi1 menos Mi2 menor ou igual. Do outro lado, a mesma coisa, 7,81 mais 2,46. Fazendo aqui essa conta, vai ficar 5,35 menor ou igual Mi1 menos Mi2 menor ou igual a 10,27. Então, esse aqui é o intervalo de confiança para a diferença da média dos preços dos hotéis no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, como vocês podem ver aqui, essa diferença, utilizando um intervalo de confiança de 98%, ela é sempre o quê? Positiva. Ou seja, Mi1 vai ser maior do que Mi2. Isso significa que a tarifa média dos hotéis no Rio de Janeiro é maior do que a tarifa média dos hotéis em São Paulo, utilizando o quê? Um intervalo de 98% de confiança. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.